trata com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição pra alcançar felicidade, seja nesse mundo ou não. Esquece o tempo, os mitos dessa ilusão constante. Tem que viver pro mundo dar o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples conversão. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Ache por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te ao pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é sua. Não perca o tempo de voltar. Oh, esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é sua. Não perca o tempo de voltar. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Oh, não olha as circunstâncias, não, 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 só olhe seu amor, não me guie por vistas. Oh, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, 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 só olhe seu amor, não me guie por vistas. Oh, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu sigo alguém fiel. Oh, não olha as circunstâncias, não, 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 só olhe seu amor, não me guie por vistas. Oh, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, 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 só olhe seu amor, não me guie por vistas. Oh, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não der os seus frutos, e ainda que os montes lancem-se ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, 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 só olhe seu amor, não me guie por vistas. Oh, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, 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 só olhe seu amor, não me guie por vistas. Oh, alegre estou. Oh, alegre estou. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Já podemos divisar
que são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos para o céu. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Para nós é uma alegria receber vocês aqui para a nossa reunião pública, nossa palestra, Passe Água Frutificada. Eu sou Alice, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, na cidade de Anápolis. Olá, meus amigos, minhas amigas, uma alegria estar novamente com vocês. Alexandre Augusto, do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, de Goiânia. Então, para que nós nos preparemos para a nossa palestra, lembrando que ao final nós teremos um momento de fluidificação da água. Então, providencie desde já uma vasilha com água para que possa ser fluidificada. E nós queremos convidar você a se colocar tranquilamente, para que nós possamos fazer a nossa prece, para que nós possamos sintonizar com esse momento do Evangelho. Busquemos a Jesus, o amigo das nossas almas. Mestre, tu que conheces as nossas dores mais íntimas, os nossos medos, ampara-nos, Senhor, dá-nos a coragem necessária para vencer um dia de cada vez. Dá-nos também, Senhor, a coragem de construir uma disciplina de oração te buscando a Deus, nosso Pai, nos lembrando de que temos sempre ao nosso lado aquele amigo fiel, nosso anjo guardião, nosso anjo protetor, que nos inspira e que vela por nós a cada momento. Amigo Jesus, nós te pedimos também, Senhor, para que nos ajude a vencer as nossas dificuldades no trato com as pessoas das nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho. Ampara-nos, Senhor Jesus. E nesta noite, em que vamos ouvir a passagem do Teu Evangelho, ajuda-nos na compreensão, para que possamos colocar no nosso sentimento as Tuas palavras. Graças a Deus, e que assim seja. E para a noite de hoje, nosso irmão Sérgio falará para nós de uma passagem do Evangelho, da importância da nossa inteligência, que uso que nós vamos fazer dela. Sérgio, seja muito bem-vindo, que Jesus abençoe as suas palavras. Olá, meus amigos, tudo bem? É uma alegria estar com todos aqui para a gente refletir um pouco mais sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa noite de hoje, nós vamos falar sobre a missão do homem inteligente sobre a Terra. É uma passagem do item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. É interessante porque várias vezes as pessoas buscam tentar interpretar o que Jesus quis dizer por pobre de espírito. É uma coisa curiosa, pobre de espírito, e na minha leitura eu vejo assim que este item, a missão do homem inteligente sobre a Terra, ele resume bem e ele explica bem o que quer dizer pobre de espírito, e a gente vai tratar durante o decorrer desse momento, dessa palestra, tá bom? Dessas reflexões.
Para começar, vamos fazer uma busca, um outro capítulo, sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, para quem não conhece, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela conta para a gente sobre uma história contada por Mateus, também por Lucas, uma versão diferente, mas vamos adotar aqui a de Mateus, essa versão, que ele conta que um senhor ia sair para viajar por longo tempo, né? E ele, então, pega 3 dos seus trabalhadores, seus servos aqui, e entrega para eles, a cada um, alguns talentos. Ao primeiro, ele deu 5 talentos. Ao segundo, deu 2 talentos, e ao terceiro, deu 1 talento. Talento é uma unidade de massa, de peso, tá? De massa, vamos colocar assim, tá? Usada antigamente, né? Acho que na Mesopotâmia, e ela representa muito peso, muita massa, como não é equivalência, mas como hoje a gente fala muito peso, 1 tonelada, né? Então é muito peso. E então ele coloca nessa proporção. Nas passagens bíblicas, talento se equivale, só para a gente entender, 1 talento se equivale em torno de quase 60 quilos, tá bom? Então nós temos aí esses 3 que recebem os talentos, e o Senhor vai e viaja, né? Então o que acontece? O primeiro pega os talentos e o aplica, o segundo também o aplica, né? O terceiro, meio preocupado com o Senhor, vai e enterra o seu talento na terra, ok? Aí o que aconteceu? Muito tempo depois, volta o Senhor, né? E na hora que ele chega, vai verificar o que aconteceu, o primeiro apresenta para ele: Senhor, apliquei os seus talentos, toma aqui outros 5 talentos que eu recebi. Olha só, que ele ganhou da aplicação do seu talento. O segundo, que tinha 2 talentos, também apresenta as contas e fala: olha, né, conhecendo, né, sua propensão, ele vai e fala que aplicou e devolve outros 2 talentos para ele. Olha que maravilha, né? E o Senhor os honra por isso. Mas o último, que tinha enterrado, fala que estava com receio, porque ele era mau, o Senhor, né? Assim, era meio duro, vamos colocar nessa ponderação. E aí o que acontece? Ele devolve o talento, e o Senhor fica indignado com isso, porque ele escondeu o seu talento, a sua capacidade, esse fato, né? E aí ele faz a representação, fala: olha, tira então desse e dá o que mais tem. Olha só, ele pega o que mais tem. E aquele que não cumpriu, que não usou o seu talento, foi retirado o que tinha e ele foi jogado, na expressão bíblica, nas trevas exteriores, vamos colocar assim, né? Onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, essa é a história, essa é a representação. E a gente vê na parábola dos talentos uma forma com que o mestre traz para a gente, contado através dos apóstolos, é que nós temos nossos potenciais da alma. Potenciais, diversos potenciais. Ele não falou qual. Nossos potenciais. E nós podemos usar e otimizar nossos talentos. Eles não são limitados, né? E quanto mais a gente usar, mais a gente vai receber. Olha que interessante, né? Então, quanto mais usarmos nosso talento, mais receberemos por ele. Essa a mensagem. E quanto menos nós usamos o talento, menos nós teremos. Então, vamos entender isso associado ao nosso tema, tá bom? Mas antes disso, vamos pegar um outro trecho do Evangelho, do capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, que ele traça uma pequena reflexão sobre a caridade. Ele chama de o ápice da caridade, o topo da caridade, a coisa mais sublime da caridade. Ele coloca aí, ó, está em procurar ele, né, que seria a se procurar, né, a procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, a mensagem da noite vai falar sobre isso, de seus talentos, claro que estamos associados, os recursos que carece para realizar seu generoso propósito. Ou seja, então, o ponto principal da caridade está em buscar os talentos, os potenciais da alma,
e aplicá-los da melhor forma possível, a fim de alcançar generosos propósitos, que são os nossos generosos propósitos. Então, quando a gente fala assim, eu quero realizar a caridade, eu entendi que fora da caridade não há salvação, eu compreendi isso, por onde eu começo? Começo olhando para si mesmo. Quais são os seus talentos? Essa é a primeira parte. E aí a gente vem para o capítulo de hoje, falar então, missão do homem inteligente sobre a Terra. Qual que é a missão do homem inteligente sobre a Terra? E aí, quando ele fala isso, ele vai falar exatamente dos talentos. Ele vai falar dos talentos, do uso. Há uma comparação muito próxima dos talentos. E ele fala que os talentos têm a ver, os talentos, essa missão, tem a ver com muitos valores, uso de valores ativos. E a gente vai ver, a gente separou, então, trechos da mensagem, a mensagem, então, do nosso querido Ferdinando, lá, é um espírito protetor lá de 1862, ele mandou a mensagem por Bordeaux, né, lá, e aí ele traz para a gente algumas passagens importantes. Vamos, então, refletir trecho a trecho e associar alguns pontos importantes a essa visão, né, da missão do homem inteligente. Primeiro ele começa, não sejais soberbos quanto ao que sabeis. Então, primeiro valor que ele começa a tratar, ele fala assim, olha, primeiro valor que você tem que tratar, ele começa o trecho falando, atenção, começa pela humildade. Então, se você é uma dessas sumidades, o que for, preocupe-se com a humildade. Preocupe-se com isso. Isso aí é uma chance de redenção nossa. É uma chance de resgatarmos a nós mesmos. É uma chance de a gente se abraçar à verdadeira felicidade. É uma chance de a gente aplicar bem o nosso talento e ter um retorno disso. Importante isso. Ter um retorno, mas um retorno verdadeiro. Não um retorno da vaidade. Por isso que ele fala, começa se preocupando com a humildade. Não sejais soberbos. Então, cuidado, não ache que você é um privilegiado dos céus, só porque você tem uma inteligência acima da média em comparação com os demais. Então, comecemos por isso. Então, o primeiro valor que a gente tem que trabalhar é a humildade. Então, para alcançar essa percepção da nossa missão, caso a gente se encontre nessa oportunidade de ter uma inteligência acima das outras. Mas por que foi que aconteceu isso? Por que será? Será se é uma obra do acaso? Será se eu sou beneficiado pelos céus? Ou será se isso tem algum propósito, né? Então é aí que a gente começa a olhar que podemos fazer mais e isso dá um resultado mais positivo para nós mesmos, né? Então, ele, no outro momento, ele fala para a gente aqui, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, ele já começa a olhar para a gente que a lição fala assim, ó, você pode ser uma sumidade, mas a sumidade é aqui na Terra, aqui, perante os seus pares. Mas talvez essa visão sua seja estreita. Talvez não, essa é a grande chance, a nossa visão ser limitada, porque nós estamos aqui na Terra, em condição de espíritos, vamos colocar de provas e expiações, ou seja, não somos espíritos celestiais. Se nós não temos esse grau de avanço que percebe o processo de criação divina, o processo de criação do ser, o processo de evolução, a sua essência plena, né? Então, a gente não tem essa noção clara, a nossa noção é limitada, e nem mesmo os conceitos materiais nós não os dominamos plenamente, ficamos encantados quando começamos a estudar sobre os potenciais do universo, os universos de Deus, vamos colocar assim, né? As limitações da nossa tecnologia perto do que pode se alcançar aí fora, né? Quando a gente olha para as estrelas, né? Quando a gente estuda as estrelas, ou quando a gente vem para um ambiente microcósmico, aqui vamos colocar assim, microscópico, né? A gente começa a olhar que os potenciais divinos também estão ali presentes,
com algo que com coisas que a gente ainda não tem a gente está agora só engatinhando no conhecimento dessas tanto macro quanto das micro, né, coisas, vamos colocar assim. Então, a gente começa a perceber que o nosso ponto de vista, ele é limitado. E reconhecer isso é importante. Reconhecer que não é porque eu sei um pouquinho mais que o meu conhecimento é amplo. Eu só sei um pouquinho mais. Então, comece a entender isso. Eu sei um pouquinho mais, ainda assim, esse conhecimento é estreito. Né? Então, ainda nessa mesma lição de humildade. Aí vem, ele chama atenção. Isso é uma missão que ele vos confere. Ele, Deus, né, nosso Pai. Então, entender isso é importante, que essa forma de vida, vamos colocar assim, com uma inteligência, com um ambiente que te propiciou desenvolver a inteligência, que pode ser que você veio com pais, com estrutura, com a cidade, com uma biblioteca, com uma escola, com internet, com diversos recursos que vão te possibilitar desenvolver a inteligência, que se você estivesse num ambiente hostil, um ambiente de guerra, um ambiente de sofrimento, de fome, né, você não teria como desenvolver aquela inteligência. Então, se você teve todo esse cabedal de recurso, é porque isso é uma missão. Então, se é uma missão, a gente tem que entender quais caminhos eu vou percorrer para alcançar o resultado da minha missão. Porque o risco de eu enterrar o meu talento e aplicá-lo de maneira indevida por conta disso é grande. Né? Então, eu tenho um propósito para mim. E, normalmente, a gente tem a mania de limitar nosso propósito às coisas materiais, né, a simplesmente ganhos materiais. E aqui a gente vê que Deus coloca para a gente uma missão justamente porque, realizando o verdadeiro propósito, olhando para nós e enxergando qual é o nosso verdadeiro propósito, a gente, claro, atrás do propósito, vamos estar cumprindo a nossa missão, é que nós vamos ter o reconhecimento verdadeiro e a sensação plena da felicidade, a sensação do dever cumprido, que te dá uma consciência tranquila. Né? E essa consciência tranquila não significa apatia, significa coisa positiva, significa resultados positivos. Né? E aí, continuando a mensagem, Ferdinando, ele coloca para a gente aqui, ó, que Deus, né, depositando em vossas mãos o instrumento com auxílio do qual podeis desenvolver as inteligências retardatárias. Ou seja, o nosso propósito não é o de crescimento. O nosso propósito, ele é de crescimento. Ele é sempre de crescimento, não importa a área. Ele sempre é de crescimento, o propósito. Só que ele não é um propósito de crescimento egoístico, exclusivista. Então, eu estou propondo só ao meu crescimento pessoal e único a felicidade egoísta. Olha o tanto que é rico isso. Ele fala que isto é um instrumento. E se é um instrumento bem aplicado, vai auxiliar os outros. Só para a gente entender o que ele está falando sobre o instrumento, ele faz algumas comparações sobre instrumento. O instrumento não é bom ou mal. A inteligência é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É importante, né, a gente refletir. Aí, às vezes, a gente pode ter a impressão, não, a inteligência é uma coisa ruim, é uma coisa boa. A inteligência é um instrumento. Como você vai usar essa inteligência é que vai mostrar se é boa ou ruim. É o como, não é o instrumento em si. A faca é boa ou ruim? Depende. Qual é o uso da faca? É isso que serve. E ele dá um exemplo de um outro instrumento para a gente aqui, né? Então ele coloca aqui para a gente uma enxada, por exemplo, né? Então, numa enxada, ela serve para quê? Ela serve para capinar a área, o terreno, né? Vamos colocar nesse sentido. O que a gente pensa se o servidor, ao invés de usar esse instrumento para o trabalho, ele se voltar contra o seu senhor?
usando esse instrumento? Nós vamos falar que o cara é louco, que o cara é mau, que o cara, né? É exatamente isso. Então, na hora, ele recebeu um instrumento, tem alguns que vão achar, esse instrumento agora é meu, eu tenho potencial, a gente na hora vai observar isso e vai falar, esse cara é louco. Então, a partir dessa reflexão, nós olhamos que a inteligência também é um instrumento. É um instrumento, nós tivemos todos os recursos para desenvolver aquela inteligência daqui. Então, como a gente usa, o exemplo aqui, vamos colocar mais claro, se de repente eu começo com a inteligência, exatamente nesse momento em que eu tenho mais inteligência, falar contrário a Deus. Ou seja, querer acusar, querer denegrir Deus, ou falar mal de Deus. Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa desse cara da enxada, atacando o Senhor que me deu a inteligência, atacando o Senhor que me deu aquele instrumento. Né? E aí, eu tenho que usar bem e conduzir as pessoas a Deus. Olha o nosso objetivo, eu tenho que conduzir essas pessoas a Deus. Esse propósito é rico por isso, porque ele se desenvolve o outro e com o outro, porque você vai com ele. Então é um propósito que a gente não ficará só. Olha que interessante, não ficará só, porque a gente terá os outros que a gente ajudou a conduzir, a desenvolver. Então tem que ajudar o outro a desenvolver a inteligência dele, é isso? Olha, é isso. Olha que interessante. Eu tenho a inteligência, eu então venho ajudar os outros a desenvolver as suas inteligências. Olha que rico. E aí a gente vai caminhar junto para Deus, nesse retorno, né? Um retorno a Deus. Né? A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve realizar? Essa é a pergunta que ele fala, né? Então, um martelo não é para o... Está claro que é para o prego? A natureza dele fala. Para que serve a fita métrica? Para medir. Né? Para que serve um alicate? Né? Então, a gente identifica as funções na hora. A gente olha para a ferramenta e identifica a função. Assim também é com a inteligência. Tá? Então, se o servidor destrói, o que ele está fazendo? Ele está usando errado a sua inteligência. Aí ele faz algumas perguntas para a gente sobre isso. O servidor que fez isso, o servidor que cometeu esse erro, ele tem respaldo perante o seu Senhor? É a primeira reflexão. Ele tem o respeito do seu Senhor? Olha, é importante. Não estou falando que Deus seja desrespeitoso, não é isso. Mas será que ele tem a representatividade nesse sentido, né? De uma pessoa que pode falar em nome dele? Né? Tem salário? É importante essa pergunta. Né? Esse que descuidou da obra, ou seja, que teve a tarefa, teve a ferramenta e fez o contrário, vai ter salário? Aí minha pergunta, e será se toda essa ação negativa tem consequências? É muito simples a gente observar que é uma coisa lógica. Se a gente tiver inteligência e a gente usar contra quem deu essa inteligência para a gente pensar nesse sentido de ver que nós temos um potencial, podemos usar bem ou usar mal. Né? E se a gente pegar tudo isso, toda essa inteligência aí, né? E o que você acha que vai acontecer se eu resolver usar tudo isso como uma missão de verdade? Não, eu realmente entendi e vou usar esse meu potencial como uma missão. Aí eu vou ter respaldo? Será se eu vou ter respeito do meu Senhor? E será se eu tenho salário? Olha que interessante. É uma coisa meio óbvia. A gente começa a ver, a pessoa tem, é uma coisa lógica. Se a pessoa recebeu uma enxada, ela cumpre o papel com aquele instrumento, ela tem direito ao salário, o chefe fala que maravilha, vai lá, reconhece, olha que coisa maravilhosa, muito bom, eu vou precisar de você em outra obra, né? Tem trabalho, vai ter mais trabalho, tem o respeito dele, não pode entregar o que ele faz, né? E tem consequências? Claro que tem. O cara não vai estar desempregado. Quando aparecerem as oportunidades, é essa pessoa que o Senhor vai chamar. É essa pessoa que vai chamar. Porque sabe
que ele é capaz de representá-lo na sua vinha, no seu dia a dia. Olha aí a diferença, né? Então, e ele coloca mais um pouco. A inteligência é abundante em méritos para o futuro. Aí ele fala assim, opa, como que é? Então, quer dizer que, vamos falar de salário, de representatividade, né, de toda aquela expressão que não tem a ver com a vaidade, ela tem a ver com o que seremos no futuro. O Ferdinando comenta que a inteligência é abundante em méritos para o futuro. Ou seja, aquele que usa bem a sua inteligência, ele vai ter resultados que ele não imagina no futuro. Que ele não imagina. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, a gente viu lá na parábola dos talentos, aquele, né, que tinha muitos talentos, aplicou, teve o retorno dos talentos, o que o Senhor falou? Para esse eu vou dar mais. Olha lá, interessante isso aí. Para esse eu vou dar mais. Não é porque ele tinha mais, é porque ele realmente aplicou, ele realmente se dedicou, e com isso ele tem um retorno. Aí vamos começar a imaginar, e aí ao final da reflexão da mensagem, né, ele fala assim, se todas as pessoas que são providas de inteligência, vamos colocar, né, a utilizasse segundo os desígnios de Deus. Então, vamos imaginar, se todas as pessoas daqui da Terra que têm a inteligência, porque elas receberam de Deus a inteligência. Já pensou se elas aplicassem isso para as coisas de Deus? Ele fala que se isso acontecesse, os espíritos que têm a tarefa de progredir, tem uma pleia de espíritos que têm a tarefa de fazer a Terra progredir. Então, eles estão trabalhando na ciência, na filosofia, na religião, na arte, nos conhecimentos de infraestrutura, nos conhecimentos, né? Então, até em todos os campos, vamos colocar aqui da Terra, eles têm essa tarefa de progredir, de maneira moral e intelectual geral no planeta. E tem vários espíritos responsáveis por isso. E ele fala que se essas pessoas que vêm com essa cabedal de inteligência, com essa capacidade, com essa missão, se eles atendessem aos desígnios de Deus, ou seja, entendessem que tinha esse compromisso, fácil seria para os espíritos a tarefa de progredir toda a humanidade. Então, alguns vêm com essa inteligência, se aplicassem de verdade, rapidamente nós estaríamos desenvolvidos como um todo. Todo o planeta estaria desenvolvido. E os problemas, é claro, desenvolver significa que aqueles problemas que estão no nosso dia a dia seriam extirpados, transformados, banidos do planeta. Aí eu estou falando da fome, da guerra, da miséria e diversos outros fatores que nos incomodam no dia a dia. Até mesmo a doença. Ela seria extirpada do planeta e rápido, porque teria abertura para desenvolver. Não seria por interesse egoístico, e sim por interesse coletivo. E é claro, quando eu trabalho pelo interesse coletivo, eu sou beneficiado. Olha que interessante, eu sou muito beneficiado. Quantos aí investiram no só desenvolvimento pessoal, chegou lá na frente e falou, nossa, nem todo o dinheiro do mundo me pagou essa situação que eu vivenciei. Ele não conseguiu se livrar de uma situação que ele pensou que conseguiria com dinheiro e não conseguiu. Quantos falaram isso, né? Então, para a gente encerrar, a gente volta então no título do capítulo, para entender que quando ele fala bem-aventurados os pobres de espíritos, eu acho que essa lição, ela ilustra bem o que seria um pobre de espírito, seria aquele que entende a sua riqueza com humildade. Então, imagina uma pessoa inteligente que entende que aquela sumidade, aquela capacidade intelectual que ele tem é estreita. É estreita. Então, ele não tem nada de pessoa inferior aos demais. Ele, na verdade, reconhece inferior a Deus. Inferior ao potencial magnífico, divino de Deus. Então, que possamos guardar essa mensagem aí com o coração, tá? E refletir essa mensagem e usá-la no nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a cada um de nós.
Agradecemos o Sérgio pelas palavras, pela belíssima palestra que nos proporcionou. Alice, o nosso tempo está esgotado. Precisamos agora convidar a todos que estão acompanhando a gente na nossa reunião pública para sentar-se confortavelmente em suas cadeiras, porque nós vamos nos preparar para receber o passe e a fluidificação das águas. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, trazendo à nossa tela mental a figura amorosa de Jesus. Bondoso amigo Jesus, benfeitor de nossas vidas, te damos graças mais uma vez, mestre querido, pela oportunidade da palestra que nos ilumina, pela oportunidade do tratamento espiritual que nos renova, que nos esclarece e nos aumenta a esperança, nos aumenta a fé de cada dia. Que os seus prepostos espirituais, Mestre Jesus, possam chegar até as nossas casas e trazer o benefício do alto que tanto necessitamos. Graças a Deus e que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção.
Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.